Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do E-Commerce Podcast, o seu novo podcast de e-commerce, onde você vai aprender absolutamente tudo que eu quero aprender sobre e-commerce, tudo aquilo que você precisa aplicar no seu dia a dia, e aqui você vai conhecer, entender vivências, experiências de quem realmente está no backstage de grandes operações de e-commerce, para você poder se inspirar e realmente entender tudo aquilo que você precisa aplicar dentro do seu negócio para conseguir crescer e também no futuro se tornar uma grande operação. E esse podcast é um oferecimento de Mentoria Ames e Postals. A Mentoria Ames ela é a melhor solução para poder acelerar o seu e-commerce. Você pode clicar aqui no link da descrição para poder participar de uma consultoria 100% gratuita com os meus especialistas do nosso time, onde a gente vai fazer um diagnóstico completo do teu negócio, entender absolutamente todas as oportunidades, todos os gargalos e construir um plano de ação individual e personalizado para a gente poder realmente escalar o teu negócio, iniciar esse processo de crescimento extremamente acelerado. O grupo Postals é um dos maiores grupos de moda no Brasil, dentro do varejo online, é um dos maiores e-commerces de moda do Brasil também, e ela é referência em eficiência na logística. E exatamente essa mesma eficiência de logística você pode contar agora dentro do seu próprio e-commerce, participando e contando com o fulfillment do grupo Post House. Responsabilidade e agilidade é o que tu precisa no teu negócio e é exatamente isso que tu encontra aqui dentro. Esse podcast ele também acontece graças aos nossos patrocinadores. Ele tem um patrocínio de frete barato, onde cada entrega conta uma história. Conte com as melhores transportadoras do Brasil dentro do teu e-commerce, com a melhor tabela, com a melhor eficiência e com a melhor gestão. Somos também patrocinados pela Panorama Sistemas. Absolutamente tudo em um único lugar. A Panorama Sistemas é a plataforma de e-commerce mais completa do Brasil. Teu dia a dia nunca mais vai ser o mesmo depois de implementar a Panorama dentro do controle do teu negócio. Clica aqui no link da descrição e agenda já direto uma demonstração com a Panorama Sistemas. W3 Pagamentos, a maior aprovação do mercado de e-commerce. É impossível você ter uma receita líquida maior do que operando com a W3 Pagamentos. Aprova quando tem que aprovar e reprova quando tem que rejeitar. Entregamos mais de 99% de aprovação para mais de 80% dos nossos clientes, extremamente acima da média de qualquer mercado. E também de W3 Tráfego Pago. Tu trabalha muito, tu constrói produto, tu vira noite em claro e tu deposita todo esse esforço no fim numa agência sem experiência. Tu precisa contar com uma agência que realmente entende o teu dia a dia do e-commerce. Já faturamos mais de 100 milhões para os nossos clientes e exatamente essa expertise que queremos implementar dentro do teu negócio. E para poder começar e gravar esse primeiro episódio aqui do E-Commerce Podcast, nada melhor do que gravar com aqueles que fazem isso daqui acontecer e que são os nossos parceiros aqui dentro. Inclusive, tudo isso que vocês estão vendo aqui é exatamente aonde nós estamos. Estamos agora dentro do centro de distribuição da Postals, e eu tô aqui com o Fabrício, do time da Postals, para poder contar um pouquinho mais para mim de toda essa história que começou há 42 anos atrás e que o Fabrício hoje está na linha de frente do e-commerce aqui junto, tocando uma operação, Fabrício, que faz na média de 4.000 pedidos por dia. É isso? Cara, Fabrício, seja bem-vindo. Me conta um pouquinho mais, cara, rápido até sobre ti, rapidamente, e depois vamos entrar dentro da história da Postals. Léo, prazer imenso aí receber vocês aqui, né? Parceria fortíssima, mais uma vez, estamos juntos, né? Vamos lá um pouquinho de mim, né? Eu trabalhei 15 anos em banco, fazendo frente a clientes, né? Trabalhei muito forte aqui em Blumenau, sempre como gerente de contas, então fazia visita às empresas aqui da região, e isso lá em 2008, né? E até então nunca tinha contato com e-commerce, não tinha essa visão antes, né? Trabalhei até a pandemia, vamos dizer assim, né? 2020, no banco. E aí veio a pandemia, muitas agências fecharam, né? Muita coisa aconteceu, a gente virou de cabeça para baixo, né? E aí uma das agências que eu trabalhava fechou e todos os gerentes foram para a rua naquela época e, enfim, né? Tava meio sem saber o que fazer. Já trabalhava com e-commerce com a minha ex-esposa, né? A gente tinha uma marca de t-shirts na época e a gente vendia para alguns canais, tinha o e-commerce próprio, então já tinha um pouquinho da base nessa época aí, coisa rasa, né? E pintou a oportunidade de vir para a Postal justamente para fazer essa parte operacional de processos, né? Eu sou formado em processos, então eu vim para estruturar
o que para eles era o inicial do marketplace, vamos dizer, né? Então a gente trazia parceiros de fora para revender aqui no marketplace. Aí começou uma história aqui, né? Hoje eu trabalho na parte de parcerias, então saí um pouco de processos, falo um pouquinho de tudo, né? Trago parceiros tanto de produto, soluções, logística, fulfillment, enfim, de tudo um pouquinho a gente acaba trazendo. Show, cara, bacana, bacana. E, cara, antes de a gente ir pro passado, o que que é a Postals hoje? Postals hoje, boa pergunta, cara. Postals é posição, né? Posicionamento. Acho que a gente não é um marketplace ou um e-commerce generalista, vamos dizer, né? A gente tem muito esse cuidado com os produtos que a gente anuncia, né? Diferente de outros canais, a gente cuida para não ter um anúncio redundante, né? Uma disputa de preço irrelevante. Cuidado também com o anúncio, né? Então, a questão da foto, a qualidade das fotos, o e-commerce hoje a gente trabalha muito com o sentimento do cliente, né? Então, como é que ele vai se ver naquela peça, né? Moda é muito pessoal, né? Pode ser que tenha aquele apelo da marca, mas você não se identifica com a marca, né? Então você tem que se ver usando a peça, né? Então a gente cuida muito com isso. Por exemplo, peças que hoje a gente trabalha com grade estendida, né? Então a gente trabalha desde a foto de uma modelo regular até uma foto do mesmo produto com um modelo plus size, justamente por esse cuidado, né? Do cliente também se ver usando a peça, caimento, coloco também as medidas da modelo ou do modelo, então acho que esse posicionamento da Postals é muito claro para nós aqui, né? E soluções também, né? Contando um pouquinho da história, não sei se eu posso me Pode entrar, adentrar cara, pode já. entrar. Então Ah, legal. hoje predominantemente vocês estão dentro do online, né, então o offline ele ainda tem uma pontinha ali, mas essa história eu gosto demais, cara, É o porque, inverso, cara. cara, é completamente o inverso, nasceu, logicamente do offline, 42 anos atrás, mas, cara, a história de como isso daí nasceu e o que que era, e que ainda tem uma beiradinha aqui, que eu tenho certeza que o cara que tá assistindo aqui, ele não faz ideia que, cara, isso ainda existe, isso que tu vai me trazer. E aí depois a gente entra dentro do online. Legal. Conta essa história pra mim. Massa, cara. Essa história a gente costuma contar para todo mundo e assim brilha os olhos porque realmente é inspiradora, né? Na década de 80, o grupo Artex, que o seu Jean, que é o proprietário, né? Fazia parte do grupo, né? É da família do grupo. É, tinha esse prédio onde é o prédio inicial aqui na frente da Postals, né? Onde era a parte logística da Artex, né? E na década de 80 teve um concurso de noivas que a Artex ministrou e conseguiu, na época ali, 11 mil cadastros de noivas, de endereço de noivas, de casais que iam participar, né? Rolou o concurso, enfim, terminou e tinha essa mina de ouro na mão, 11 mil cadastros, né? E o seu Jean, muito visionário na época, imagina, 1980, né? Pensou, pô, vamos mandar um catálogo da Artex de produtos para esses endereços. E esse catálogo vai constar alguns códigos de produto, onde a cliente pode fazer o pedido direto no Correios. É inimaginável A isso, né? Artex era uma confecção? A Artex era uma confecção de cama, mesa e banho. Perfeito. E aí, como é que funcionou, né? Eles criaram, né, na época, esse catálogo, mandaram para o endereço das noivas e cerca de 30% voltou como pedido. É incrível, assim, Trinta né? por cento de Uma conversão é conversão o sonho de todo altíssima. mundo, cara. Exato. E assim, é engraçado porque olha o processo, né? A cliente tinha que ir até o correio com o catálogo na mão, colocava o código da peça que ela queria, né? Pagava pro correio, né? Eles chamavam de código postal na época, por isso que surgiu o nome Postals, Código postal. código Postals. Isso foi criado inclusive aqui dentro da Postals, a gente tinha uma agência aqui dos Correios na época, né? Então a cliente pagava para o correio, mandava esse pedido aqui para nós, a gente recebia o pedido, embalava o pedido, mandava para a transportadora, a transportadora, o correio na época, né? O correio confirmava que isso foi entregue e aí sim o correio repassava o dinheiro que a cliente pagou na época, né? Quando desce, né, para o correio, porque a gente conhece bem os serviços do correio, né? Então, naquela época funcionava desse formato, né?
E a empresa surgiu, né, como a revista Postals, na época, né? Foi em 1983. Aí, a revista em si foi elaborada, né, para ser como o nome Postals, justamente. Postals remete casa do correio, né? Post, correio, house, casa, né? Postals, tudo junto. E na época, então, se montou a revista, em 1990. Foi a primeira edição, eles chamaram de quinta edição, já para ter esse despertar para o cliente que Genial. o processo já está rodando, já é a quinta edição, tem produtos novos, então seu Jean foi realmente um visionário na época, né? E aí realmente surgiu as vendas, a primeira venda à distância, vamos dizer, né? A gente não pode dizer do Brasil, mas assim, para a época é de tirar o chapéu, sim. Porque você tem uma visão naquela época, né, sem a gente ter a malha rodoviária que a gente tem, sem a gente ter os recursos que a gente tem, né, um endereço de noiva lá no Amazonas, né, como é que você vai mandar um produto para lá? E outra, como é que você vai receber o dinheiro? A gente não tinha WhatsApp, não tinha meio de pagamento, não tinha cartão de crédito, mal e mal, exatamente, né? Então, realmente, é de tirar o chapéu para o seu Jean aqui, que é o proprietário, né? E aí, enfim, a família acabou assumindo aqui a operação, né? A revista, de então, ainda faz parte da nossa história, né? A revista ainda existe? Ainda Vocês existe, ainda vendem pela revista? ainda vende pela revista. Claro, hoje teve um turn, assim, vamos dizer, né? Porque o e-commerce surgiu em 2007, e mesmo assim, né? O 2007, e-commerce da Postals nasceu o em e-commerce 2007. da Postals nasceu em 2007. E é engraçado, porque 2007 também não era de se pensar um e-commerce de moda muito mais, né? Porque moda é, como a gente falou, é bem pessoal, né? Como é que você vai vender uma roupa por foto, né? Hoje já é difícil você ir na loja e se sentir bem na peça, como é que você vai se sentir bem vendo a foto, né? E naquela época já foi pensado nisso. Então, desde então, o e-commerce veio com vasto crescimento, né, e tudo mais, e realmente passou o que é o porta a porta, que a gente chama, que é a parte da revista, né. Em 2020, daí que veio a pandemia, realmente deu aquele boom, né, e aí teve essa virada de chave, né. A gente começou a investir mais no e-commerce em si, mais soluções para e-commerce, né. Por exemplo, fabricantes aqui da região, a gente fala de Blumenau, Santa Catarina, né, não tinham e-commerce, né, nunca trabalharam com venda online, o máximo era venda representante por catálogo, o cara ia lá na loja e fazia a venda acontecer, né. Vocês foram disruptivos 2 vezes, né. Vocês foram Exatamente. disruptivos na época da revista e foi disruptivo de novo com o e-commerce. Essa quebra de paradigma, né, porque realmente os fabricantes não estavam acostumados, né, a ter a pronta entrega, tudo depende de programação, né, de entrega, de pedido, de catálogo e tudo mais, né. E pra época realmente foi disruptivo. É, porque a palavra visionário hoje ela é quase muito generalizada, né. Sim. Mas isso, cara, aí sim é visionário. É, Aí a gente realmente pode olhar para a pessoa e falar: "Pô, isso sim é visionário", porque 2 vezes o cara estava à frente do tempo. é legal, né. Criou basicamente o e-commerce, claro, já existia, mas aqui na região muito pequeno, e ele olhou para aquilo e falou: "Bora". Sim. Ainda mais de moda, né, que é um produto super pessoal, como a gente falou, né, então, é de tirar o chapéu mesmo, tá. A gente tem ainda a revista, né, ainda hoje corresponde a uns 30% do faturamento da empresa, né, o e-commerce com certeza passou isso, né, mas teve todo esse aprendizado, né, então toda a malha logística hoje, todos os processos, sistemas, né, pessoas, tudo isso foi construído naquela época e transformou e trouxe isso para o e-commerce, né. Então toda a expertise que a gente tem hoje no e-commerce, já são 18 anos de e-commerce, né, a gente trouxe do porta a porta em si, né. 18 anos de e-commerce. 18 anos de e-commerce. E quando que vocês começaram a perceber que o e-commerce estava superando a revista? Um pouquinho antes da pandemia, antes da pandemia, sim, já tinha superado, né. Muito porque a revista tem aquela questão, né, é um impresso, né, então você não consegue, talvez, trabalhar uma promoção, trabalhar um produto novo com agilidade como você trabalha no e-commerce, né. Hoje você posta um anúncio de manhã, ao meio-dia, 11 horas, você já sabe se ele vai performar ou não, né. Naquela época, a revista tinha que ser diagramada,
mandado para a gráfica, impressa, todo esse período de 2, 3 meses para isso acontecer, até a revista estar na mão da revendedora, que a revendedora ainda tem o trabalho de visitar a casa da pessoa, A revista ela não ia pra casa da pessoa, ela vai pra uma ela vai revendedora e para a a revendedora revendedora. bate de casa em casa. É Perfeito. tipo Avon, Exato. O só modelo que em pra si, roupa. exato. Que loucura. O modelo em si hoje, a gente trabalha com as revendedoras, né? Hoje são 50.000 revendedoras Nossa no senhora. Brasil todo. Hoje o forte das vendas é Norte e Nordeste, né? O Sul e Sudeste tem a facilidade do e-commerce, então realmente não é. Ainda tem pedidos, né? Que a gente chama do Quatro Estações, mas não é o nosso forte. O forte do e-commerce abraçou muito mais as regiões Sul e Sudeste, né? E Então, hoje é como se vocês conseguissem chegar nos 4 cantos do Brasil, mas considerando que Sul e Sudeste tu tem um canal pegando e Norte e Nordeste basicamente quem pega é mais o canal da revista. perfeito. A gente chega ainda, né, com a Postals, com o e-commerce lá, né? Mas não é tão forte quanto a revista, porque a realidade lá é outra, né, Léo? Uma vez eu fui para Manaus para conhecer, né, um pouco, e assim, Manaus é um polo lá, né? É grande, né? É uma cidade metropolitana, né? Mas as regiões de interior, Léo, é outra realidade. O pessoal mora em locais que não tem acesso, não tem luz, energia elétrica, né? A locomoção muitas vezes é por barco, né? Para você chegar num vilarejo, chegar numa cidade. Então, assim, não tem como, né? Você trabalhar com a celeridade que a gente trabalha no e-commerce, por exemplo, né? E e até por isso o produto, a revista é pensada para esse público, né. O produto que eu tenho no e-commerce hoje não é o mesmo produto que está na revista, né. Sim, muda o produto, muito pelo perfil de clientes que a gente tem nas regiões que a gente atende, né. Claro, esse perfil hoje é um perfil mais CD, né, que busca preço, né, perfil da revista hoje, né. E, inclusive, a revista eu tenho mais de uma edição por revista, por exemplo, né? Vou trabalhar a revista na região norte, é um tipo de produto. Vou trabalhar a revista na região nordeste, é outro tipo de produto. Também tem esse cuidado aqui dentro, justamente porque é um outro perfil de cliente, né? Região nordeste, por exemplo, mais litorânea, então eu consigo trabalhar uma peça mais chamativa, uma estampa, né? Uma cor mais forte. Já a região de interior, não, são outras colorações, outro tipo de produto. Enfim, a gente tem esse cuidado que é bem bacana acompanhar ali com o pessoal da revista, né? Show, cara, show, bacana. Não, deu para entender um pouquinho mais, eu sempre gosto de até às vezes quando eu tô conversando com alguém sobre e-commerce que a gente acaba citando a Postals, cara, eu sempre falo: "Que doideira que é imaginar que hoje em 2025 ainda, os caras vendem o que vendem através de revista", porque pra mim isso aí é inimaginável que ainda exista, e não só existe como vende muito, né, então cara, Exato. massa. Mas vamos lá, vamos entrar um pouquinho dentro do e-commerce, que é o que a nossa audiência aqui quer entender. E cara, Fabrício, eu tô aqui para poder aprender, então eu vou realmente fazer muitas perguntas para conseguir entender um pouquinho mais de o que é que faz hoje a Postals ter exatamente o volume que ela tem, o tamanho que ela tem. Hoje, querendo ou não, vocês são um dos maiores e-commerce de moda do Brasil, né? Sim, a gente chegou a ser o oitavo, né? Oitavo maior O e-commerce de oitavo moda do maior do Brasil. Brasil, né? Assim, acho que um pouco da história já conta, né? Todo esse know-how com o produto, cuidado com o produto, e muito mais sabendo lá na ponta, né? O cliente em si, a gente conhece muito bem o nosso cliente, né? Então, eu trabalho muito forte a base de clientes da Postals hoje, né? Eu digo no e-commerce, mas isso também trouxe lá da revista, né? Por exemplo, então eu tinha o perfil de cliente, tinha o perfil de produto, perfil de tamanhos, né? Coisa que talvez você começando uma marca nova hoje, você tem que construir até conhecer o teu cliente de fato, né? Qual tamanho realmente você vai trabalhar melhor, qual performa melhor, né? Qual cor é melhor, qual estampa é melhor. Então, tudo isso a gente, ao longo do tempo, a gente foi construindo, né? E hoje falando um pouquinho de regiões, né?
Sul e Sudeste hoje é o forte do e-commerce e praticamente a gente acaba atingindo um público que é seleto, né? Então, o pessoal que compra na Postals já são clientes Postals há anos, né? Justamente por esses 18 anos de e-commerce. Então, já sabe um pouquinho de produto, né? Esses dias eu estava olhando algumas publicações de vocês e nos comentários chove de gente falando: "Pô, eu compro desde a época da Nossa, revista", vi gente falando: "Meu, eu não sabia que vendiam no online, lembro da época da revista também". Então vocês conseguem realmente pegar muitos clientes dessa época, né. A é bem experiência engraçado. do cliente desde a época da revista era uma coisa que vocês já fomentavam muito e isso consequentemente traz esse cliente para online também, né. Sim, com certeza, né. E essa proximidade acho que faz toda a diferença, né. Hoje a Postals, apesar de ser um marketplace, um e-commerce aberto, né, a gente trabalha para o Brasil todo, mas a gente tem esse cuidado de proximidade com a cliente. Então, a gente tem isso no DNA, né. Eu falo hoje com as clientes, eh, a gente tem essa campanha de todos os corpos, né, a gente consegue atender. Então eu consigo trabalhar com plus size, eu consigo trabalhar com uma cliente que tem uma deficiência, por exemplo, né. Então essa parte de inclusão a gente cuida bastante, né, tanto na curadoria de produtos que a gente traz para dentro do e-commerce, quanto por parceiros e fornecedores, né. Que aí acaba sendo uma cadeia, né, todo mundo fala a mesma língua, tá todo mundo na mesma reta, vamos dizer, então Legal. Legal. E a gente estava conversando antes, a gente nem entrou ali dentro, mas me falou que existe uma fórmula aqui. Eu vou chamar aqui de fórmula Postals. Cara, que fórmula é essa que tu acredita que realmente é o diferencial que faz a Postal ser o que ela é dentro do e-commerce? O que fez realmente vocês se consolidarem, terem esse crescimento realmente grande? O que é essa fórmula Postals? legal. Eu vou falar um pouquinho das marcas nossas, depois entrando um pouquinho para parceiros, que no caso são as lojas que, né, entraram. Um pouquinho das marcas nossas, a gente tinha 7 marcas, né, e das 7 a gente atendia de público desde o público C, D, E até um público B, B+, né. E assim, você atirar para todos os lados, você acaba não atingindo ninguém, sabe. Então você tem que ter um certo foco, né. Dessas 7 marcas, a gente foi reduzindo hoje para 2 marcas só. Então essas 2 marcas internas, né, a gente tem um foco mais claro, a Postals em si, predominantemente, a cliente é público feminino, né, tem uma roupagem do site para o público feminino, mas o público infantil hoje acaba sendo o segundo plano, porque a nossa cliente, que a gente já conhece tão bem, né, é uma mãe de 37, 38 anos mais, né, mãe CLT, profissional, que seja, né, então não é uma mãe desocupada, por exemplo, mas é uma mãe que tem esse cuidado em se vestir bem, mas também não quer pagar muito caro nisso, tá. Então, não é uma mãe, não é uma cliente que, molda a tendência ou gere a tendência, não, mas ela quer estar dentro da moda em si, né. Então a gente entendeu muito isso, né, e isso a gente passa hoje para o seller ou para o parceiro hoje que está anunciando com a gente também, essa parte do nosso perfil de cliente, né. Então é o que você comentou, né, a cliente hoje, eh, por a gente trabalhar muito forte na base, muito mais barato eu trabalhar com a minha base do que trazer um cliente novo, tu sabe bem disso, né, Léo. Então, a gente trabalha muito forte na base de clientes, então, todo seller ou todo parceiro, toda marca que a gente faz lançamento ou coleção ou cápsula, por exemplo, a gente tem esse cuidado, que é essa receita, né. Então vou primeiro cuidar do cadastro do produto, né, muito importante a parte de descrição, né, e descrição aqui envolve tudo, né, não só, qual é o tecido da peça ou qual é, enfim, a composição e nacionalidade, né. É muito mais sobre vestimenta, onde a cliente pode usar essa peça ou não, né. Ah, na foto, por exemplo, a foto de capa, a gente faz testes, né, com o mesmo anúncio, trocando a foto de capa, diferentes horários do dia, por exemplo, né. E nessas trocas eu faço uma medição daquilo que performou melhor, por exemplo, tá. Muito também a parte da foto, qualidade na foto, né. Então essa foto, eh eu preciso permitir a cliente dar um zoom na foto, né, no zoom ela vai, perceber o caimento, ela vai perceber a costura,
vai perceber até onde vem o caseado do botão, sabe? Então ela tem essa percepção da peça, porque é o que a gente falou, né? Hoje no online você tem que passar o máximo de segurança para cliente se sentir à vontade para fazer essa compra, né? E muito pensando também na devolução, né? Para a gente evitar de ter devolução. Acho que para todo mundo que tem e-commerce é um gargalo, né? E ainda mais a moda feminina, né? Que a mulher além de... O homem já é pessoal, agora a mulher é mais ainda, porque ela se vê lá, a modelo usando, daí ela compra, acha que vai ficar que nem a modelo, no fim, não é nada daquilo que ela quis, daí ela simplesmente devolve porque não fez sentido para ela, né? Enfim. Então, dá para dizer que a fórmula postal, dividindo em 4 pontos aqui, que daí depois eu quero entrar em um Vamos a lá, um. Produto, público, muito teste, foto. tem Tu mais, colocaria né? mais alguma coisa aqui? Ou tem mais. Hoje a gente está cuidando muito no descritivo, e não descritivo não só do front do Então aqui, site, ao invés de foto, dá para anúncio, colocar o anúncio no geral, anúncio né? O geral, cadastro do produto no geral. que aí o anúncio envolve tanto a parte de descritivo no front, que é o que aparece para o cliente, né? Mas muito mais o que tem intrínseco de tagueamento, por exemplo, do produto na XML do cadastro do back-office, por exemplo, tá? Então, eu consigo taguear esse produto porque essa tag vai ser lida hoje por IAs, né? Que hoje está se mudando, né, o comportamento do cliente, não só de recomendação, né, das grandes plataformas de busca, mas também como o cliente chega até o nosso produto, né? E quando a gente faz o tráfego pago, por exemplo, a gente tem esse cuidado para poder trazer o máximo de informação daquele produto para também não perder ranqueamento hoje com as grandes players no mercado, por exemplo, tá? Então esse cuidado a gente tem. Perfeito, perfeito. Então, cara, vamos lá, vamos dividir nesses 4 pontos: produto, público, teste, anúncio. Produto, cara, tu me falou, e aí eu sei que produto vai conectar muito com o próximo ponto, que é público, mas como é que é essa base de produtos de vocês hoje? Primeiro, me traz exatamente para a pessoa que não conhece a Posthouse, que eu acho muito difícil, mas para a pessoa que não conhece a Posthouse, o que é que exatamente vocês vendem? Quais são, é moda no geral, mas o que principalmente? É mais feminino, é mais infantil? Me traz esse detalhamento. E como é que vocês fazem hoje esse processo de curadoria de produto? O que que vocês levam em consideração na hora de escolher um produto aqui dentro? Legal, legal. Um pouquinho de porcentagem, né? Hoje, Postals, 35% das vendas é público feminino e 35% das vendas é público infantil. Claro, se a gente somar os dois, dá 70% que é a mãe, né? Dificilmente o pai vai comprar a roupa para a criança, né? Então, essas duas categorias a gente olha com bastante cuidado, né? Mas assim, pensando nessas 2 categorias, a gente tem que pensar o universo que fica em torno disso, né. Então, uma roupa masculina também está nesse universo, né. Um acessório, um brinco, também está nesse universo. Outro ponto, cosméticos, também está nesse universo, beleza, né. Calçados, então eu consigo trazer uma mandala, por exemplo, que permeia aquele produto que a gente está atuando, né. E quando eu trago uma coleção nova, um produto novo, eu tenho esse cuidado também em como eu vou anunciar aquilo, né. Então, o pessoal sempre fica em dúvida, por exemplo: eu vou entrar na Postals, como é que o meu produto vai ser visto lá?", né. Essa é a grande pergunta que o pessoal faz. São 110.000 produtos hoje no site, 110.000, né. Eu vou entrar com uma coleção de 20, 30 produtos, como é que eu vou ser visto lá, né? Então, essa parte de produto, aí já entrando um pouquinho no público, né? Se tu permitir, porque aí faz sentido, né? Eh, Quando a gente faz a curadoria do que vai ser apresentado no banner, porque a gente foca muito no banner hoje, tanto na home, quanto no aplicativo, quanto nas páginas mais visitadas, né? E cada banner hoje gera um link, esse link eu traqueio, né? Faço o tráfego pago e, enfim, gero performance através dele. E esse link, hoje a gente tem um cuidado de fazer o ranqueamento, ou enfim, a performance de produtos que vai ser mostrado no link, né? De acordo com o perfil que a cliente que está recebendo aquele link. Então, dentro do CRM, eu tenho muito bem segmentado isso. Por exemplo, eu vou entrar com um banner só para infantil, né? Que tamanhos que eu vou ter dentro desse infantil, né? Qual é a faixa de preço que eu vou ter dentro do infantil?
que tipo de produto que é lá dentro do infantil? É só conjuntos, é só vestido? O que mais, né, eu consigo colocar naquele link, né? Então, dependendo para onde eu vou disparar essa comunicação, eu faço personalizada. Então, o mesmo link gera, por exemplo, eu tenho 1.000 produtos no link, né? Se eu mandar esse link para dentro do CRM, ele vai me trazer talvez as mães que compraram conjunto nos últimos 3 meses, né? Dentro daquela faixa de preço, dentro daquela coloração, né? Dentro daqueles tamanhos, por exemplo, né? Então eu faço uma comunicação direcionada para aquele público de clientes, né? Hoje 70% das vendas são do aplicativo. Então, 70% das vendas. Então, é legal a gente frisar isso, porque realmente, né, é um público assíduo. Então, eu tenho muito forte dentro do CRM essa base segmentada. Então, eu sei a cliente que comprou marcas de ticket médio mais alto nos últimos meses e eu não vou perder uma comunicação disparando uma comunicação massiva para ela, por exemplo. Eu vou fazer bem direcionado, né? E não só isso, eu consigo fazer uma venda ativa para ela. Ao invés dela receber esse link, eu tenho grupo de mães, tenho grupo de clientes que compraram tal perfil, então eu faço uma venda ativa através do nosso site, né? E, enfim, tem mais formatos da gente poder atingir a cliente, né? Mas esse é um dos exemplos que a gente tem esse cuidado. Isso é muito bacana, cara, isso é uma informação muito bacana. 70% das tuas vendas virem do teu aplicativo e tu ter essa segmentação muito bem feita de para quem disparar. Exato. Ainda mais para quem não é muito focado em um único nicho, que o perfil de cliente não é o mesmo, tem vários perfis de cliente ali embaixo. É exatamente isso que tu comentou. Cara, tu vai perder o cliente, tu sabe que 70% da tua receita vem do aplicativo, e tu vai começar a bombardear ele com 3, 4 disparos por dia, ele vai encher o saco, ele vai desinstalar o aplicativo e tu perdeu esse cliente. Exato. Porque, entendendo um pouquinho mais da tua operação, eu imagino que hoje boa parte da tua venda seja recompra. E eu acredito que seja mais 50%. Sim, hoje bem mais, tá? Não, Cara, isso é um sonho, é o sonho de qualquer dono de e-commerce ter mais de 50% de recompra. E aí, consequentemente, teu custo de mídia é reduzido, e aí tu tem uma competitividade maior para brigar por preço. Mas e depois eu quero conversar um pouquinho sobre isso, cara, porque eu acho que aqui mora um dos grandes pontos que fazem vocês serem quem são, porque essa questão de recompra. é o principal, né, Léo? Vamos lá, né? Você está entrando com uma marca nova, né? Você é um novo no mercado. Como é que você vai ser visto, né, no mercado? Então, primeiro você tem que conhecer o teu público, o teu perfil, né? Então, a gente trouxe isso inverso, né? A gente já sabe aonde a cliente está, o que ela está buscando, e quando ela abre o aplicativo, ou quando ela recebe uma push, ou uma newsletter, ou um WhatsApp, a gente já sabe o que ela está pensando, sabe? Então, eu vou direto ao ponto. Eu não perco também tempo. E eu não perco dinheiro, né? Porque hoje, realmente, para a gente chegar no cliente é caríssimo, né? E a gente ter essa cliente fiel com o aplicativo instalado, porque muitos clientes comentam, né? Ah, mas eu vou instalar agora só para ganhar a promoção, ganhar o cupom e depois eu desinstalo. Não, essa cliente é uma cliente assídua, né? Ela faz. Hoje a recompra está em 2,4 por mês, então é uma cliente que compra 2 vezes 0,4 por mês dentro do A mês. média de A recompra média de recompra. é a pessoa comprar mais de 2 vezes por mês No contigo. mês, mesmo cliente. Isso eu estou falando dessa base que a gente atua no CRM, né? 30% das vendas hoje saem através de ações do CRM. Ações, eu digo, push, newsletter, WhatsApp. Esses são os teus 3 principais canais de fidelização de cliente: Sim, WhatsApp, push e e-mail. isso. Claro, sem falar no tráfego pago hoje, que, querendo ou não, é o forte, mas é muito mais barato, né? Sim. E desses, tu pode me abrir qual que geralmente tem a melhor performance para vocês? Cara, é um pouco relativo, porque depende do produto que a gente trabalha, né? Por exemplo, a gente está numa onda agora a gente está num momento de Black Friday, né? Então eu não posso muito que fazer testes, né? Eu tenho que ser mais assertivo, né? Então É eu tudo que tu acertou durante o ano e faz só isso. faço direcionado para aquele público, tá? Não perco muito tempo não, né?
Em outras épocas eu conseguiria talvez testar alguma coisa, né? E claro, nesses 18 anos de e-commerce a gente já testou A, B, C, D e voltou para A e fez C de novo, e enfim, né? É muito como é que fala? É muito dinâmico, vamos dizer assim, né? Então muda toda hora o perfil do cliente, né? Então a gente poder atingir esse cliente de uma forma diferente faz todo sentido. Mas se chegasse alguém hoje pra ti e falasse: "Olha, a partir de amanhã, desses 3 canais de contato, tu só pode ter um", ficaria com qual? Ah, eu acho que a newsletter a gente consegue ter uma conversão boa, né? Consigo trabalhar bem, né? O cliente hoje, vou te falar, ele não tem o receio de receber um e-mail da Postals, porque ele vai ver uma novidade lá, né? A Push, eu acho que é o canal que a gente tem mais retorno hoje. A Push é a notificação do Tu aplicativo. ficaria com a notificação, então. Sim, sem É dúvida. porque eu imaginei que a resposta ia ser essa, porque esse é teu, né. Uhum. Então esse é, tipo, 100% teu. Tu não usa ferramenta de terceiro, não depende de nada, tu só depende da pessoa ter o aplicativo baixado e Cadastro bem acabou. feito da cliente, né? Todo o histórico de compra dela, tagueamento de produto, então tudo se conversa e realmente a Push eu acho que é o mais direcionada, menos custo, né? Mas para isso eu preciso de tecnologia para poder segmentar, né? Fazer jornada para disparos, então não é tão simples assim, né? E tu sabe quantas pessoas hoje trabalham só na parte de fidelização desse cliente? Seja para construir automação, para construir newsletter. Hoje a gente tem, eu vou te falar um pouco do e-commerce em si, né? Porque não tem como a gente separar departamentos, vamos dizer, né? A gente fala a O mesma língua departamento de marketing vai trabalhar para com o time de produto, com o time de vendas ativas, com o time do saque, para saber o que está sendo falado lá na ponta. Então, é um ecossistema, né? Então, hoje a gente tem umas 130 pessoas trabalhando na operação do e-commerce, né? isso E sem contar a sem expedição. contar a parte operacional. Hoje na empresa são 550 funcionários, né? Nossa senhora. É. A gente já teve picos maiores, né? Claro, na pandemia em si, mas hoje a gente está conseguindo atingir um número legal com um número ok de funcionários, vamos dizer assim. Legal, cara, legal. E continuando aqui dentro da fórmula, teste, o que que vocês testam? Eu sei que a resposta primária talvez ela seria tudo, mas me detalha talvez o que cara, o que é que vocês testam hoje, primordialmente aqui dentro? Legal. A gente fez muito teste, agora entrando um pouquinho na era da IA, né? A gente está testando muito essa recomendação de Vocês produtos. usam bastante IA aqui dentro? Usamos bastante IA. Vou te dizer que, assim, é até surpreso de dizer, porque a gente teve uma consultoria de IA recentemente e a empresa que veio prestar consultoria ficou de cara, assim. Ela quase recebeu uma consultoria. Porque o que ela veio passar para nós era tão básico que a gente já tinha meio que isso dentro da cabeça, né? Então, hoje, toda a parte de recomendação, não só para o cliente final, mas, por exemplo, eu vou montar um link, eu vou fazer uma seleção de produtos, eu, se eu não tiver a IA hoje, eu fico perdendo muito tempo para fazer, não vou fazer de forma assertiva e, enfim, eu gero gasto, né? Desnecessário. Então, a gente faz essa parte de recomendação muito forte com IA, né? Isso é legal porque, pra quem vende moda esse é um ponto muito importante, porque se tu tem um produto, mesmo que ele seja um produto de curva A, mas ele tá com grade quebrada e ele é um dos primeiros a aparecer na vitrine de produtos, a tua conversão ela vai cair drasticamente, Olha a porque a pessoa vai experiência, clicar né? ali dentro, vai entrar na página do produto, o tamanho que ela quer não tem. Se isso acontecer no primeiro produto, já que ela clicar dentro do site, a probabilidade dela sair é muito grande e tu perdeu aquela venda. Perfeito, você falou tudo, né? Então a experiência do cliente, né? Às vezes o cliente está te visitando a primeira vez dele. Ele entrou por um link ali, a primeira visita no site, no aplicativo, que seja. No primeiro produto que ele clicar já não tem o tamanho dele, esquece. E acontece isso, passo por isso diariamente quando eu vou buscar algum produto que eu quero. Então é uma experiência, não na Postals, pelo amor de Deus, falando fora, né? Porque realmente a gente tem essa experiência e assim você acaba não voltando, né? Porque não faz sentido, sabe? Se a plataforma não tem esse cuidado com eu que tô chegando na porta, que tô sendo recebido na tua loja, vamos dizer assim,
que cuidado que ela vai ter depois, né? Então, isso é bem Não, essa importante. vitrine inteligente é uma dica muito boa para quem está assistindo. Ah, uma coisa fácil para se fazer é basicamente criar como se fosse um sistema de scoring dentro do cadastro do produto. Então, estoque conta X pontos, volume de vendas conta X pontos, conversão conta X pontos. E aí, com esse sistema de scoring, ele tem que bater um scoring X para ele estar lá no topo. E aí tu vai definindo para que a ordem da listagem desses produtos seja com base nisso. Então dá para utilizar IA para isso, mas também dá para simplesmente criar um modelo de scoring que resolve esse problema e tu tem uma conversão muito mais alta, né? Porque mesmo que seja um produto que venda muito bem, se a grade estiver quebrada, meu Exato. amigo, E esquece. assim, não adianta você atrair o teu cliente pelo preço, né? Que é o que a gente falou. A pessoa vai chegar lá, nossa, tá um preço super bom, vou lá comprar agora. Ou manda esse link, pior, manda esse link sem abrir para a mãe, para a irmã, enfim, olha que legal que eu achei lá na Postals. E aí entra lá, não tem o tamanho dela. Poxa, não pode acontecer isso, né? Então, tem que ter esse cuidado, sabe? Essa parte de profundidade, acho que também é bem importante para o pessoal também se ligar em casa, porque, por exemplo, o que é costume, né, de fabricante hoje eu tenho uma ponta de saldo aqui, ou eu tenho uma coleção que está parada aqui e eu quero desovar isso. Eu vou dar 60% de desconto lá e vou criar um anúncio para isso. O cliente é o primeiro contato que está tendo com você, vai ser nesse produto, porque chamou atenção, né? Agora, se chamou atenção, ele chegou na tua página e já não tem esse produto, ou pior, tem um no estoque, dois no estoque, o que você vai... Você já só teve gasto ali de tráfego, só teve gasto de montar essa página, né? E no fim você poderia estar trabalhando com outros produtos, né? Com uma profundidade maior, para poder ter uma assertividade lá no final, né? Então, profundidade é bem importante hoje você se preocupar com isso, né? Hoje você está fazendo um anúncio, você quer que um ou dois clientes comprem só aquela ponta de saldo? Não, você quer que ele compre uma coleção, você quer que ele compre um lançamento, né? Então, o atrativo para ele chegar no teu site pode ser por um anúncio mais chamativo, mas você tem que ter um mix para atender ele lá, né? Não só atender o pessoal de preço, por exemplo, mas atender uma coleção, um produto novo, lançamento. Então, esse cuidado é bem importante, né? Profundidade. Perfeito, cara, perfeito. Testa produto, testa vitrine, testa. A gente pode falar um pouquinho de saque, né? Que acho que é bem importante. Hoje são mais de 1.100.000 clientes que fazem contato, por exemplo, todo mês, né? 1.100.000 de 1.100.000 contatos atendimentos por por mês. mês. Então Cara, imagina que você, loucura. a gente tem uma equipe no saque de 25 pessoas. Como é que você vai triar isso tudo, né? Então, a gente fez teste com bot, né? Fizemos teste com bot pronto, perguntas padrões, por exemplo, né? Mas, enfim, a IA veio para chegar, não tem como, né? Então, hoje, o atendimento inicial é feito por IA, né? Tanto no Generativo aplicativo, daí. generativo, sim, tá? Inclusive de carrinho abandonado, né? Esse primeiro contato com o cliente no WhatsApp é via IA também, né? E então fica mais pessoal, né? A cliente se sente mais à vontade e em qualquer momento também ela pode pedir para falar com o atendente e vai ser direcionado, tá? Mas esse primeiro contato e assim, muitas vezes a conversão também acontece com a IA, né? Então esses testes a gente fez durante muito tempo, ainda está acontecendo, né? Porque é uma coisa bem dinâmica também, mas fizemos bastante sobre saque. Bacana, bacana. E, cara, último ponto da fórmula, anúncio. O que que um cadastro do produto precisa ter para realmente vender e atingir a máxima conversão? Legal. Bom, vamos lá, tem uma receitinha, né, básica ali, né? Foto, principalmente a foto. E assim, foto, não só a qualidade, mas uma produção, né? Quando o ticket médio é alto, você tem que ter uma composição de como o cliente vai se ver usando aquela peça, né? Talvez a gente trabalhe agora, por exemplo, na emoção, né? Final de ano, geralmente a compra é na emoção, né? Então, você está ofertando um produto que é voltado para o perfil Natal agora, final de ano, então cria um anúncio com ela numa festa, né?
ou numa mesa de jantar, servindo alguma coisa, enfim, cria uma composição, mas claro, com foco do produto no centro, né? Então, essa venda da emoção acontece, né? Não tem como a gente negar, né? Então, você testar também a capa do anúncio também é bem importante, porque vai ser o primeiro clique que a cliente vai chegar no anúncio. As demais fotos, aí sim, você trabalha caimento, você trabalha tecido, costura, que acho que é bem importante. Então, falando um pouquinho de qualidade, né? E na qualidade, o fundo é primordial, porque se a cliente vai dar um zoom, né? E a tua foto é um azul escuro e tiver um fundo preto, ela não vai enxergar nada. Tem que ter um fundo legal para ela poder também enxergar até onde a costura vai, né? E um pouquinho de composição, a gente falou, né? Beleza, falamos da foto. Parte de Mas descritivo, foto, quando utilizar estilo e quando utilizar modelo? Acho que essa dúvida ela é muito latente legal. sempre. Eu acho que assim, é difícil a gente falar um pouquinho, eu vou te falar um pouquinho de infantil, né? O infantil hoje, ele é meio a meio. Performa bem a foto still, que é a foto do produto só com fundo branco, né? Não precisa ter o modelo. Mas o que performa melhor é com o modelo. Só que a gente sabe que o infantil é dificílimo de você tirar uma foto bem feita com uma criança vestindo, né? Mas hoje a gente tem IA, né? Só que assim, cuidado com a IA, né? É o que eu ia te pedir, cara. Vocês que, querendo ou não, a base de dados que vocês têm, ela é muito grande, porque se vocês deixam um dia um anúncio com uma foto de IA ali dentro, tu já consegue sentir se a Exato. conversão sobe ou não. E, cara, na análise de vocês, porque esse é um dilema que eu realmente tô muito forte agora. Uhum. No começo eu era muito a favor das fotos por inteligência artificial, agora já tô ficando um pouco mais para trás quando eu me coloco na experiência do consumidor. Porque daí agora eu entro dentro de um Mercado Livre da vida para comprar uma roupa, e quando eu vejo um Muito anúncio bom. com a foto de inteligência artificial, eu não compro porque eu não consigo imaginar como é que é aquela peça de verdade. Porque às vezes a malha, cara, ela pode ser meio transparente, só que na foto por inteligência artificial ela tá preta. E agora eu tô com esse dilema muito forte na minha cabeça. Uhum. Vale o teste, todos os testes que eu fiz, a conversão ela subiu, mas porque a gente saiu de uma foto still para uma foto com modelo de IA. Se eu tivesse uma foto de modelo criada realmente dentro de um estúdio real, provavelmente a conversão seria até maior. Mas enfim, em moda eu acho que ainda é um pouco mais tranquilo. Tô vendo muita gente, dono de hamburgueria, colocando fotos do hambúrguer Né? com IA, daí Puta, não cara, dá, cara. que Pô, tá experiência louco. você vai ter, né? Pô, tá louco. Quem que vai comprar sem saber o Sim, que vai vir? Mas na análise de vocês, como é que tá legal. sendo essas imagens por IA, cara? Então, aí entra um pouquinho na parte dos testes, né? Então, a gente fez testes não só com uma IA generativa, mas outros modelos, né? E, por exemplo, a gente, no prompt, a gente pede para que seja criada uma composição também, né? Então, tem esse cuidado da composição, que é o que você falou. Ah, cria uma foto, o produto é esse aqui, monte com um modelinho de tamanho tal, e eu vou anunciar com fundo branco. Se você pedir isso para a IA, ela vai te criar o que tem no mercado. Todo mundo já está cansado de ver, né? E é uma coisa artificial, realmente, né? Não vai te dar um atrativo, né? Mas se você tem, por exemplo, uma foto de exemplo, ou não só uma foto, mas 10 fotos de exemplo de pose, de luz, de fundo, né? Enfim, de todos esses itens, né? E pedir para ela criar com o teu prompt voltado mais para o que é do momento, que nem a gente comentou, Natal, festivo, ou enfim, né? Você consegue ter melhor esse resultado, né? E claro, se colocando na ponta, né? Que acho que é o perfeito, né? Não adianta você criar em massa, né? Que não faz sentido. Às vezes, é o que a gente falou, o estilo funciona muito bem pro infantil, sabe? A mãe já está acostumada, sabe o tamanho da criança, né? Não precisa ter tanta produção, tá? Então, às vezes, uma foto estilo vende mais do que você fazer uma artificial com inteligência artificial, né? E só imagem de IA, cara, a conversão ela não vai ser boa se tu só tiver imagem de IA. Cansado, né? E eu sempre falo para os mentorados, cara, pega o celular, coloca a peça numa mesa, abre a tua câmera e tira uma foto. Posiciona uma iluminação, vai ser melhor do que somente a imagem de IA. Utiliza a imagem de IA para capa, com modelo,
Mas se tu só tiver imagem de IA, meu amigo, a E aí conversa você ser vai muito ter um pequena. problema lá na ponta também, né, porque o cliente vai receber, vai ter uma experiência horrível, porque não é aquele produto que ele viu, né. Muitas vezes a coloração, a gramatura não é a mesma, o tecido já não é o mesmo. A IA, por mais perfeita que ela seja, não é perfeita. E aí, cara, é devolução, é experiência ruim que tu acaba perdendo recompra, tu perde em todos os sentidos, né, cara. Perfeito, Então, é show. isso aí. Cara, foto Ah, dentro do legal. anúncio, Descritivo, que eu acho que é bem descrição. importante, o pessoal não tem esse cuidado hoje, novamente, né, a IA tá aí para ajudar, mas Mas, assim. cara, deixa eu te perguntar, descrição, Uhum, ah, uma coisa que eu tenho passado muito pro pessoal agora também, é, cara, brincar muito na hora de fazer a descrição e usar IA para isso, com HTML, CSS, conseguir colocar alguns blocos realmente de conteúdos mais dinâmicos, assim, porque só o texto também é ruim, né, cara? O consumidor ele não para ler, pelo menos é o meu sentimento. A pessoa não para ler um texto ali de uma tela de celular sobre o produto, mas se tu vai dividindo isso em blocos interativos e tal, uhum, ela uhum. vai olhando. Visualmente fica melhor, né, a cliente também se sente mais à vontade para comprar, e é o que a gente falou, muito essa venda na emoção, né, então colocar para que ela vai usar aquela peça, para que ela vai usar aquele produto, não só o produto em si, características do produto, né, mas para que ele serve aquele produto, né. Ah, é um produto mais para uso casual, profissional, ou não, ele é um produto mais voltado pra noite, né. Ah, não, ele é um produto mais voltado para o dia a dia, né, enfim, acho que brincar um pouquinho com isso, a gente tem esse cuidado, e é o que eu falei anteriormente, esse cuidado com as buscas hoje inteligentes, né. Então se você tem um descritivo bem feito, eh, e como a gente vê a crescente de buscas hoje por IA, né, a cliente quer um vestido de festa para um casamento que ela vai ter em São José do Rio Preto, de frente para uma lagoa, sabe? E aí ela Ela vai lá, ela pergunta para o ChatGPT. procura para a IA, o que que ela vai te trazer? A IA, ela é probabilística. O que tiver mais próximo daquelas palavras, ela vai te trazer o anúncio. Se você não abordou todo aquele tema que a cliente pesquisou, você está fora do ranking, né? Então, é um pouco disso, né? E aí entra essa parte dos testes, né? Então, você ter mais de um anúncio e testar isso é legal para diferentes épocas do ano, né? Mesmo produto, diferentes anúncios também funciona. Perfeito. Às vezes a gente vê fabricantes ali, ele lançou a coleção lá em janeiro, e a gente está em novembro e ele está com a foto lá de janeiro ainda. Cara, não mudou nada. Eu tenho incentivado muitos vídeos na página do produto. Vocês já testaram? Sim, a gente testa também, é, Aumenta a conversão do produto? um pouco, um pouco, mas vou te falar que tem o inverso, né? Eh, a página fica pesada, né? Para quem tem aplicativo hoje, pior ainda, que está na rua, enfim, aquela conexão também fica pesada. Então, geralmente, o vídeo não é a foto de capa ou o vídeo de capa, ela é um segundo, terceiro, né? Justamente para não ter o perigo no carregamento, tá? Perfeito, perfeito. É, e aí é bacana também aquelas plataformas que tu conecta via Google Tag Manager, para conseguir colocar aquele pluginzinho, sabe aquele que fica no formato de stories dentro do site? Sei, Isso legal, é cara. uma coisa que não pesa muito, mas o pessoal que tem testado tem conseguido um resultado legal. Porque daí se tu não pesa o site, porque senão tu vai acabar perdendo muita gente aqui. Mas para a pessoa que tá ali com boa conexão, vendo o vídeo, aumenta legal a conversão, porque daí sim ela vê o que que é o produto, né, cara? É outra E muito coisa. cuidado com plataformas também celular, né? Hoje a gente tem esse cuidado com acessos Android, acessos iOS, né? iOS é um formato, ele processa num formato, né? O Android já processa em outro formato. Então, muito cuidado com isso também se você tem um aplicativo, por exemplo, né? E muito mais no anúncio mobile. O Facebook hoje não vai te dar essa dica, né? Mas você tem que ter esse cuidado dentro de casa, porque justamente o que você falou, na hora do cliente receber esse anúncio lá, se não processou, esquece, ele vai passar e não volta mais, né? Total, cara, total. Pô, cara, só aqui o podcast e esse papo já ia ter valido a pena. O cara que tá aqui escutando, que entendeu o que que ele precisa olhar para procurar um produto e o quanto isso se conecta com o público.
os testes que ele precisa fazer e o que ele precisa colocar dentro da qualidade do anúncio dele, ele tá pronto para chegar num 100K de faturamento tranquilo. Isso daqui leva ele tranquilamente para isso. Então esse ensinamento aqui, cara, já foi excelente. Mas eu quero entender agora, vamos partir um pouco mais para frente, canais, cara. A gente falou aqui sobre os canais de fidelização, mas e canal de aquisição? Aonde que vocês estão presentes? Como que vocês captam cliente para dentro da base? Legal, legal. Também não tem uma receita de bolo para isso, são testes, né? E não só porque a gente está no digital que a gente vai só testar digital, né? Acho que é bem importante a gente abrir um pouco a cabeça também do empresário que está trabalhando lá na ponta e até entrando nessa parte de conflitos de canais, né? Que hoje a gente trabalha com fabricantes grandes que têm problema de conflito. Então, ele vende para um lojista e esse lojista coloca um preço em cima daquele produto. E aí, consequentemente, você é fabricante, quer ter um e-commerce que vai conversar direto com o teu cliente final, né? Que preço que você vai trabalhar lá na ponta, né? Então, esse cuidado hoje que é bem importante, né? Então, o teu lojista é uma extensão da tua marca. Você nunca pode ter um conflito com ele, né? E o inverso também é verdadeiro. O teu lojista ele tem que se sentir seguro por você ser um fabricante e quando você está entrando no e-commerce, você está gerando força para aquele lojista, né? Muitas vezes a loja ali ela não é conhecida ou enfim a cliente não sabe que existe aquela loja naquele local, ela só vai saber porque teve um anúncio do fabricante e esse fabricante no site ou no e-commerce acaba respingando para essa loja que está ali. Esse produto que está na loja, por exemplo, ele não precisa ter o mesmo preço que o fabricante trabalha hoje. Ele pode ter um preço, inclusive, maior. Poxa, Fabrício, mais maior? Como assim, né? O lojista vai estar fazendo mais caro do que o fabricante? Sim, porque a loja está ali. É pronta entrega. Você vai na loja, você tem o atendimento do vendedor, você tem um café, né? O produto está disponível. Se você precisar naquele momento, você vai lá e já pega o produto. Você não depende de uma entrega. Por mais que a gente faça hoje entrega de um dia para o outro, inclusive no mesmo dia, a comodidade, né? E o atendimento da loja física tem um preço, né? Então, acho que esse conflito para nós, a gente deixa bem claro para o fabricante, sabe? Para ele não ter esse tipo de medo, né? E aí, entrando um pouquinho em mídias, né? Como a gente trabalha, a mídia offline também, a gente tem esse ponto dentro de casa. Por exemplo, algumas regiões, hoje é simples, né? Dentro do teu e-commerce, você sabe quais regiões você vende melhor. Dentro das regiões, tem as micro-regiões, né? Nas micro-regiões, você tem um certo público, nível de população, perfil de população também, né? Talvez não faz sentido você fazer um outdoor, sabe? Você fazer uma mídia offline mesmo, naquela micro-região, o custo disso é infinitamente menor do que você trabalhar com tráfego pago massificado. E vocês investem? Sim. Por exemplo, né? Em São Paulo, a gente já teve em grandes pontos de tráfego de pessoas, né? Metrô, aeroporto, né? Em grandes rodovias. Então, a gente já criou outdoors, outdoor tanto estático quanto aquele de mídia, né? Com vídeos, né? E é um teste, assim, e foi super bem, sabe? A gente teve um Mas retorno vocês legal. tiveram um resultado que vocês entendem que foi um resultado mais de reconhecimento de marca ou de venda mesmo também? Os dois um pouco, tá? Tipo, deu ROI, assim. Deu ROI, exato, tá? E muito disso também é aquela coisa, né? Ah, o teu maior canal de venda é o aplicativo, vou dar um exemplo, né? Então eu vou colocar toda a minha força de mídia no aplicativo. Não, mas espera lá, como é que o cliente chegou até o teu aplicativo? Ele não teve que baixar o aplicativo? Antes dele baixar o aplicativo, ele viu um anúncio em algum lugar, né? Esse anúncio ele viu aonde? Não só no celular, ele viu na TV, na revista, no outdoor ou num adesivo que ele viu num carro, não sei aonde. Sabe? Então, é um conjunto, né? E às vezes o custo que você vai ter de fazer uma mídia em um canal e o custo de fazer uma mídia em outro é infinitamente menor, né? E às vezes é difícil de medir isso. Vocês, né? Todo mundo sabe como é difícil de medir isso. Mas quanto mais pontos de contato o teu cliente tiver com a tua marca, melhor lá no final. Perfeito, perfeito, cara, bacana.
Então hoje é mídia offline, mídia online. Na online, cara, tráfego pago, Tráfego pago. Facebook, Google, algum outro canal pago. Não, a gente está entrando no TikTok, né? Não tem como negar. Instagram também a gente faz, não só nos nossos canais, mas através de influenciadoras, Trabalham né? com influenciadores também? Sim, Eu até tinha notado aqui antes que, cara, o teu modelo de revendedora hoje, ele é muito parecido com o modelo de influenciadora. Então, a pessoa que vendia ali, vou falar revistinha da Avon, mas podia ser revistinha da Post House, da Post House. A pessoa que vendia revistinha da Avon, revistinha da Post House é uma revendedora que cara, é basicamente quase que o formato hoje de uma influenciadora no online. exato. Então, a revendedora no físico, que vai de casa em casa, é a influenciadora hoje. Ela também vai de casa em casa, mas, cara, por aqui, ela chega na casa por aqui, pela Exato. tela do celular. E a revendedora, ela influenciava aquela venda, e ela chegava naquela pessoa, trazia o E o que você está produto, falando é bem influenciava para legal, vender. Léo, porque a gente acha que, nossa, ser influenciador é tão distante, né? É uma coisa que, nossa, só quem tem facilidade para fazer. Eu vou te dizer que não, tá? A gente tem micro-regiões hoje que o micro-influenciador, que é aquela pessoa com 2.000, 5.000, 10.000 seguidores, ela vende muito mais do que uma influenciadora com 5 milhões, 10 milhões, que fez um post para você de 15 segundos ali, te cobrou horrores para fazer um negócio e ROI, conversão, zero, né? Cara, sabe que uma das nossas. Sabe que dos principais canais de aquisição pra gente hoje é influenciador. E é um canal que a gente realmente acertou muito bem. E a gente começou a acertar quando a gente trabalhou com micro-influenciadores. Eu tava tentando 2 anos. Realmente, eu fiquei 2 anos tentando acertar esse canal e não consegui acertar. E mesmo com micro-influenciadores, porque é muito uma questão de narrativa, da forma que tu trabalha. Mas aí depois que a gente acertou um modelo funcional, eu tentei repetir o que eu estava fazendo com micro-influenciadora para influenciadora grande. E deu exatamente isso que tu falou. A gente pegou uma influenciadora de 1 milhão de seguidores. Ela me vendeu R$ 6.000. Enquanto no mesmo mês tinha influenciadora com 5.000 seguidores me vendendo mais do que R$ 10.000. Então, cara, é bizarro porque qual que é o negócio aqui? O poder de influência da micro-influenciadora sobre a base dela é muito maior, porque a pessoa ela se sente mais próxima. Então imagina, tu é o Fabrício, tu tem 1 milhão de seguidores dentro do Instagram. Cara, o cara que tá lá na ponta, ele já não é próximo teu, ele não se sente próximo, tu tá aqui em cima. E aí, quando tu é o Fabrício, com 3.000 seguidores, E sabe base qual é o próxima de cuidado, ti. Léo, também, cara? Nessa escolha da influenciadora, acho que é o principal. Às vezes as marcas falam assim, nossa, eu preciso de um nome de peso, ou eu preciso colocar uma atriz para falar do meu produto, porque o meu produto é high ticket, né? Mas vamos lá, né? Você está deixando de lado a grande massa, né, do teu público hoje não é essa influenciadora, sabe? Não é aquele perfil de cliente, é um perfil, outro perfil, né? Então, como é que você vai atingir esse pessoal? O teu produto tá falando com o que a influenciadora é de fato, ou ela só tá mostrando o teu produto para poder ganhar a comissão, vamos dizer assim, né? Então, não faz sentido, né? O teu produto conversa com aquela influenciadora, né? Então, acho que faz parte do dia a dia, sabe? E, cara, uma conta legal. Uma influenciadora grande hoje, 3, 4 milhões, ela cobra ali 75 mil para uma sequência de 3 stories. Olha o que tu faz com 75 mil pegando micro influenciadoras que vão te cobrar ali R$ 200, às vezes até em permuta que vai te custar muito menos. Olha quantas influenciadoras tu pega com esse orçamento. 375 micro influenciadoras com orçamento que tu ia pegar uma influenciadora grande. O que vai te trazer um resultado maior? Uma influenciadora grande com 4, 5 milhões de seguidores ou 375 pequenas influenciadoras com poder de influência sobre a base muito grande, cara, com toda certeza Perfeito, essas trezentos e setenta e perfeito. cinco vão te dar um resultado muito maior. Fora que tu foge do risco, né? Porque quando tu tem um único tiro, tu só tem uma única chance de acertar. Se tu tem 375, meu amigo. Eu não vou desmerecer hoje o grande influenciador, até porque a gente tem que pensar ele como branding, né? Muito mais branding do que Muito venda. mais, tá? Então, realmente, é posicionamento de marca, né? Onde você quer ser visto, né? E assim, o grande influenciador hoje também, ele traz, querendo ou não,
parcerias também, né? Então, a gente consegue atingir talvez outro tipo de perfil que a gente não conseguiria atingir só falando de produto, por exemplo, mas a gente consegue trazer outros segmentos, tá? Por ela, por exemplo, tá? Bacana, cara, bacana. Cara, legal. E vocês que são um grupo de moda, tem uma coisa que preocupa muito dono de negócio de moda, que, cara, é Shein, é Shopee, é Temu, são todas essas, cara, essas empresas gigantescas, a grande parte de China, entrando aqui para dentro do Brasil. Como é que vocês encaram isso? Sofreram com isso aqui dentro? Vocês sentiram um impacto? Como que vocês fazem para conseguir contornar isso também? Legal. Eu falar que a gente não sofreu, eu estaria mentindo, né? Claro, eles vieram com peso, assim, com peso tanto de recursos quanto pessoas, né? Tiraram muitas pessoas boas do mercado, levaram para as plataformas, né? Então a gente sente hoje funcionários saindo de indústria ou saindo de marcas que hoje estavam bem, né? E estão trabalhando para eles. Mas assim, vamos lá, né? Tudo tem um começo, meio e fim, e eu acho que a gente está meio que no meio desse perfil, de tudo que aconteceu com a vinda dessas plataformas grandes, né? Eh, Tem produtos, tem anúncios que não se sustentam. Vou te dar um exemplo, né? O cara vende um conjunto infantil, como a gente vê, né? A 12, R$ 15. Não sei como, mas vende. Cara, você está fazendo essa conta no final, né? Tu está tendo retorno para isso ou você está usando só como alavanca? Se você está usando como uma alavanca para trazer tráfego para a tua loja, faz sentido você fazer isso, você está queimando dinheiro, né? E outra, você está competindo com o pessoal que é só preço, é só aquela briga que não acaba nunca, né? Então, qual que é a diferencial do teu produto em si, né? Você está querendo falar só sobre preço, você está entrando numa briga que não tem lógica, né? Então, não faz tanto sentido assim, né? O pessoal fala, não, realmente eu vou entrar na Shein porque a Shein vai ser o meu divisor de águas, né? O pessoal costuma falar assim, gente, o público da Shein não é, geralmente o teu público que você quer atingir, né? Então, claro, ele é uma ponta, ele é um canal que vai performar, mas o teu produto em si, você só quer volume, você só quer número de pedidos e vendas, ou você quer uma coisa mais conversada, talvez, né? Então, tem muito essa posição de marca, né? Realmente. Perfeito, cara, perfeito, perfeito. Então o principal realmente é esse diferencial para não ficar dependente só da briga de preço, E né. outra, né, cara, eles estando na posição que eles estão, né? Eles meio que comandam o jogo. Então você pode ser um fornecedor deles até certo ponto, né? Chega um momento que para eles não faz mais sentido, ou enfim, eles te pressionam a fazer um preço X e você não entra para o jogo, ou não consegue entrar para o jogo, porque justamente a gente falou, a gente tem um limite, né? Eles simplesmente trocam a peça, né? Trocam você por outro e tchau e benção, se vira, sabe? Então, é parceiro? Eu acho que não, né? Total. Cara, e vocês têm muitos diferenciais realmente como Postals, e um dos principais diferenciais que vocês têm é a questão logística, a eficiência que vocês têm dentro dessa operação, e que a pessoa que está assistindo a gente consegue utilizar muito dessa eficiência através do fulfillment, né, cara? Antes de a gente finalizar esse papo, eu queria que tu mostrasse realmente essa oportunidade que o dono de negócio tem de poder utilizar o fulfillment aqui da Postals. Legal, cara, legal. A gente está com um projeto já rodando há uns 3 anos, mais ou menos, né? Hoje a gente tem 5 clientes ativos aqui do nosso lado, né? Eu vou te falar que foi um processo árduo, porque não é tão simples, né? E assim, a gente vê muitos soluções de fulfillment no mercado, mas com a expertise do produto fracionado, do anúncio fracionado, são pouquíssimos. E aqui na região, realmente, a Postals tem esse know-how de 42 anos para trabalhar com pedido a pedido, né? Então, a cliente está fazendo um pedido de uma peça, né? Não é um pedido com 10.000 itens, né? É diferente você trabalhar um fulfillment de larga escala para um e-commerce B2C, né? Então, a gente está com o projeto já rodando, estamos com clientes grandes, inclusive, né? E se você tem esse gargalo na tua operação, ou melhor, quer
escalar a tua operação, eu acho que você precisa pensar nessa escalabilidade não só de custos, né? Porque você vai reduzir custos. Hoje a gente trabalha com uma malha rodoviária nossa, a gente trabalha com transportadoras parceiras, né? Eu tenho a transporte primário para algumas regiões que a gente mais performa, por exemplo, né? Então tudo isso é tempo, né? Hoje a gente sabe como é importante a gente poder atender o cliente no máximo em 2 dias, ou no dia seguinte, ou no mesmo dia, né? Então a gente tem esse cuidado aqui dentro de casa e muito mais essa questão de redução de custos, né? Então você com a operação aqui dentro, você consegue pulverizar a tua operação e outra, deixar o que importa para a marca, que é criação, que é pensar em como criar produtos diferentes, em como trazer um perfil de cliente diferente, né? E deixar a parte chata, vamos dizer, para nós. Reduz custo e aumenta eficiência. Exatamente. Como que a pessoa que está assistindo consegue entrar em contato com vocês? Vai ter um link aqui na descrição e aí ela agenda uma visita aqui contigo? Como que funciona? Acho que na visita a gente tem uma visão bem ampla de como funciona, né? No dia a dia, como vai funcionar o processo em si. Mas antes disso, a gente te conhecer, né? E você também nos conhecer. Se tiver o link aqui embaixo para eles entrarem em contato, ótimo, tá? Pode falar direto comigo, né? Eu estou nessa frente também. E vamos combinar, a gente pode fazer uma cotação sem compromisso para entender como funciona os custos, né? E muito mais para eu também conhecer, a gente também te conhecer, né? Como tá a tua operação lá. Às vezes essa troca é bem importante, né? A gente também saber como está sendo feito lá, porque eu também tenho as dicas que a gente faz aqui, né? Então essa troca é bem legal a gente ter, né? Então convido vocês a conhecer a Postals, o Fulfillment da Postals, fala comigo ali e é isso. Show, Fabrício. Cara, Obrigado. e para finalizar, imagina que a partir desse momento, tudo que tu falar e nessa próxima frase agora, nesse teu próximo recado, todos os donos de e-commerce do Brasil vão escutar. Que mensagem tu daria para todos os donos de e-commerce do Brasil? Legal, legal. Gente, não desanima. E assim, pensar positivo, né? O pessoal fica muito receoso, nossa, tá difícil, né? Tá cada vez mais complicado, mão de obra, custos lá em cima, impostos, governo e tudo mais. Gente, a gente já passou por isso em outras épocas, né? Nunca é linear, né? É sempre um aprendizado. Então, onde você puder aprender, aprenda. E muito sobre aprendizado se fala na parte de parcerias, né? Então esteja aberto a parcerias, né? Conheça um pouquinho ao teu redor, né? Às vezes você trabalha com uma pessoa que te fornece embalagem, essa pessoa, você trabalha há 10, 15 anos com ele, pô, talvez tenha um teu vizinho que também fornece embalagem, né? Ou é um cara lá da outra ponta que também fornece embalagem, você chegou a cotar, você está só com aquele cara, por exemplo, né? Então conheça um pouquinho ao teu redor e a gente está aberto para isso, né? Nós somos uma empresa conhecida aqui na região, mas a gente está expandindo os negócios a nível Brasil também, né? Então, estou querendo também conversar com um empresário de fora, daqui de Santa Catarina, né? É muito importante a questão fiscal, né? Então, vai ter a virada de chave da tributação daqui 3 anos, então a gente já está ajudando o empresário hoje a ter essa visão, né, lá na frente, então é tudo a questão da gente, né, se aproximar, sabe, parceria faz total sentido hoje em dia, a gente tem que se fortalecer, né, pensando lá na frente, 2025 tá aí, e assim, não perca o otimismo, né? Final do ano agora é uma crescente de vendas, né? Para todo mundo aprender e fazer dinheiro também, pensar no lucro, não só, né? Tá fazendo pedido, mas também o lucro, né? É bem importante isso. E estamos aqui para parceria mesmo. Total, cara, total. Obrigado pela parceria também. É isso aí. Fabrício, obrigado por ter aceitado o convite, pelo papo, pela disponibilidade, pela parceria de a gente poder tocar realmente o e-commerce podcast aqui junto com a Postals, fazendo realmente com que esse podcast seja de dono para dono e mostrando muito da vivência, trazendo, cara, vários cases que a gente vai trazer aqui dentro para realmente poder contar a história. Essa história daqui, se o nosso público realmente prestou atenção, cara, eu tô aqui com papel e caneta na mão, fui anotando muita coisa boa realmente para a gente poder pegar e aplicar
para dentro dos nossos negócios. Então, muito obrigado pela parceria, por ter aceitado o convite. E assim a gente encerra o primeiro episódio do E-Commerce Podcast. Fiquem ligados, esse é o primeiro, vocês entenderam aqui já muito do que efetivamente a gente vai ver dentro desses próximos episódios, dentro do que a gente vai ver nos próximos meses, anos de E-Commerce Podcast, porque é um projeto que nasce agora, mas que com toda certeza vai trabalhar fortemente na educação do empresário, do dono de e-commerce. Se você, depois de escutar muito sobre a história da Postals, tem interesse no Fulfillment para trazer sua operação aqui para dentro, clica aqui no link da descrição para poder fazer isso. Relembrando você também que meu time de especialistas está 100% à sua disposição para uma consultoria completamente gratuita, onde faremos um diagnóstico do teu negócio, entenderemos todos os gargalos e oportunidades para poder te entregar a melhor solução em aceleração para e-commerces e um plano de ação prático e personalizado de forma completamente gratuita para você bombar o seu e-commerce. Além disso, o E-Commerce Podcast tem o patrocínio de Frete Barato, Panorama Sistemas, W3 Pagamentos e também W3 Agência de Tráfego. Muito obrigado pela sua audiência, te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!